Meus queridos amigos, Gil Menick aqui em mais um Palavra de Amigo com você. E hoje o tema é: você tem medo da minha religião? Por que você tem medo de uma pessoa pela religião que ela pratica? E você tem medo das pessoas que são diferentes de você? Você sabe o porquê do seu medo para com o próximo? Você tem medo da pessoa que tem uma orientação diferente da sua? Você tem medo das pessoas que têm uma condição social diferente da sua? Você tem medo de pessoas que têm o tom de pele diferente do seu? Que as pessoas têm uma etnia diferente da sua, ao qual você descende? Você tem medo da pessoa porque ela tem uma identidade de gênero diferente da sua? Então, o problema deste medo é a falta do conhecimento. Quando nós desconhecemos ou temos alguma coisa desconhecida em nossas vidas, nós tememos o oculto, o desconhecido. Então, a nossa mente, aquilo que nós fomos criados, aqueles preceitos, né, que vêm familiar e tudo mais, aqueles dogmas antigos que as pessoas seguem, aqueles mitos e tudo mais, que sempre vem ali buzinando na tua orelha, aquele parente, aquela tia, aquele pai, aquele avô que te criou de uma forma metódica, te faz temer ao desconhecido e fantasiar sobre o próximo. Já que ele não tem a ver comigo, ele está errado. O que ele segue é errado. É errado e você não sabe o porquê dizer que aquilo é errado. Ou porque você teme aquilo, ou porque você não gosta daquilo, ou porque você não quer. Por quê? Porque o desconhecido faz você ter o alerta despertado, o alerta, aquele sinalzinho de alerta, aquele sinal vermelho que te colocaram como um chip desde que você nasceu, para que você entendesse que o que não foi te ensinado não é o certo. Que não foi te ensinado, você deve temer, você deve se distanciar, ou você deve apedrejar, ou você deve se defender daquilo que você não conhece, desconhecido. Então, nós temos que nos abrir e principalmente nos doutrinar para saber que o desconhecido só pode ser temido depois que você o conhece profundamente, depois que você tem dados circunstanciais e que eles sejam completamente esclarecidos. Então os dados têm que ser assim muito, mas muito claro na sua vida para você dizer que não gosta de alguém, não gosta de uma religião, que esta religião está errada, que este local está errado, que esta pessoa cultua atitudes malignas ou benignas ou que é ruim. Então você tem que ter um conhecimento profundo sobre a raça humana e todos os seus a sua diversidade. Desde que você não conheça sobre o assunto, você não pode opinar por ele, nem dizer que é certo ou errado, nem defender ou condenar. Então, se você tem preguiça de aprender, de ler, de descobrir, de pesquisar, de ir a fundo, de perguntar, de respeitar o próximo, saber o que se passa antes de dizer, de encher a boca para a crítica ou com já sentença do local, da história, da religião, da ocasião, da opção, então nós temos que ter base, temos que embasar o nosso conhecimento para poder fazer qualquer tipo de elogio ou crítica.
Primeiramente, Gil Benick, sou de religião umbandista. Eu sou adepto da Umbanda. Desde o meu nascimento, eu sigo uma única religião. Nunca mudei de religião, mas conheço sobre todas as outras. Por quê? Pesquisei, estudei, tentei me aprofundar cada vez mais no que é oculto, sem o medo e sem a rusga de isso não é para mim. Então eu sou conhecedor das religiões e primeiramente respeitar as outras religiões e principalmente as outras pessoas. Por isso eu trago para vocês de cátedra o conhecimento sobre as religiões. Então eu não falo aqui sobre uma religião ou sobre uma história ao qual eu não domino, ao qual eu não conheço, ao qual eu desconheço. Então, por isso eu falo para vocês que eu ser de uma religião, ele é uma opção minha. A opção religiosa, ela é um direito de cada ser humano seguir a sua crença. Isso é um direito também adquirido por lei. O seu direito de culto é assegurado por lei. Você tem o seu direito de culto assegurado por lei. O direito de ser religioso da sua forma. Tá? Desde que você não ataque o outro. Então, assim, o mesmo direito que eu tenho de cultuar, o próximo também tem, independente da religião não me agradar. Então, vamos procurar base. Vamos procurar saber do que significa. E quando não sabemos, não opinamos. Ninguém deve opinar pelaquilo que não conhece. Então, e se você não tem interesse em conhecer, também não tenha interesse em criticar, comentar ou participar de nenhum tipo de roda de conversa, de manifestação que vá contra qualquer outra pessoa que carrega uma diferença, um gosto, uma situação, um culto, uma história diferente da tua. Então, vamos lá? Vamos partir do princípio em que todos nós somos diferentes e todos nós temos direitos iguais? Isso eu repito em quase todos os meus vídeos, que tem que ficar muito claro que não fomos feitos em série, não somos máquinas, então não somos uma série de produção em massa. Então, por isso, não somos iguais. Então, temos que respeitar as diferenças e as opções e escolhas. E muitas das vezes, o que não é escolha, o que é da natureza, do biológico, do biotipo da pessoa, principalmente porque as pessoas têm um biotipo diferente, elas têm uma biologia diferente, peculiar de cada um. Então, pessoas vão tender a ser mais de um jeito, menos do outro, ou mais de outro e menos de outro. Então, não é complexo. As únicas coisas que nós temos que ter em mente é as diferenças. Desde que você não invada o espaço do outro, tá tudo certo. Né? Por exemplo, eu posso falar da minha religião, da Umbanda. Além de ser seguidor da Umbanda, eu sou um sacerdote. Há mais de 30 anos eu sou sacerdote na Umbanda. E como sacerdote, eu posso falar com grande propriedade daquilo que eu sigo e daquilo que eu passo aos outros adeptos que seguem a Umbanda sobre a minha direção, sobre os meus ensinamentos perante a religião. Então eu posso esclarecer com cátedra, com categoria, com propriedade sobre isso. E posso falar sobre as outras por ter estudado teologicamente a teologia das religiões, que é um fundamento muito bom, muito interessante. Então, eu posso dizer para você que você não pode apontar o dedo para mim, se você é de outra religião, e querer que eu faça na minha vida
as coisas que são regras na sua opção religiosa. A minha opção religiosa, ela não tem o histórico da sua. Então, as minhas regras são diferentes. Então, o que é proibido religiosamente para você é religiosamente proibido para você, não para mim. Na minha concepção, as coisas que eu sigo, o certo e errado, é ditado pelaquilo que eu escolhi religiosamente para a minha vida. Então eu não posso dizer que isso é errado para o outro. Por quê? Porque eu vou estar invadindo o espaço, invadindo o direito de culto do próximo e está ali achincalhando outra religião simplesmente baseado nos dogmas que eu sigo e que não que o outro segue, entenderam? Então nós não podemos ser base para crítica de outras pessoas. O princípio religioso, ele vem da sua escolha. Então você não pode jamais, jamais, jamais fazer algo desse tipo, tá? Por quê? Porque religiosamente você vai estar invadindo o espaço do outro. Por exemplo, ninguém pode dizer assim: oh, meu Deus, você trabalha na Umbanda tem os tais Exus, nossa, então você trabalha com o diabo. Não. Não trabalho com o diabo, jamais vou trabalhar com esse ser mitológico chamado diabo. Por quê? Porque na minha religião não existe esta mitologia de diabo. Diabo é de outra religião. Ele vem da um ser adverso da religião católica. E eu sou umbandista. Na Umbanda nós não temos esse ser mitológico maligno. Nem os nossos Exus são malignos, eles são mensageiros e tem a dualidade que eles trabalham no mundo em que nós habitamos, na terra em que nós habitamos. E nós carregamos a dualidade, o certo e o errado, o duvidoso e todos os caminhos. Falamos todas as línguas. Somos passíveis de erro. Então os Exus eles se assemelham a vontade humana, mais do que acima das nossas divindades, que também têm as suas peculiaridades. Então, eu sigo a nossa linha de religião ligadas a principalmente os preceitos vindos dos índios e dos negros africanos, tá? Do candomblé africano, que tem uma base muito influente na Umbanda e principalmente a cultura dos indígenas, tá? Dos pajés, de todo o ensinamento das ervas e tudo mais. E nós se assemelhamos ao sincretismo das igrejas com as divindades, mas é só um sincretismo, é só a semelhança por causa da catequização do começo do Brasil, colônia. Então a catequização dos índios e a religião imposta aos negros, eles trouxeram essa fusão dos santos católicos terem uma influência, né, uma semelhança nas histórias dos nossos deuses da natureza, e as histórias dos santos católicos elas vêm e se fundem conosco, mas é um sincretismo, não é uma realidade, não é uma verdade, é só uma similaridade. Tá? Então, não é por isso que eu vou seguir os dogmas da Igreja Católica, porque a Umbanda é uma religião brasileira, é a única religião cultuada e criada no Brasil, né? É a religião brasileira. Então, ela tem esta fusão da colonização, mas a colonização não a catequização dos europeus, e sim a origem dos indígenas, já os primeiros moradores do Brasil mesmo, os donos dessa terra, e os negros para cá traficados, que trouxeram, né, que foram capturados e trazidos para cá. Então essa fusão destas duas raças
dessas duas etnias, elas vão verter aos nossos conhecimentos. A catequização foi uma imposição religiosa muito mais a ver com a história política do nosso país do que qualquer outra coisa. Então, se a minha religião te mete medo porque você acha que eu vou te fazer mal, não. Tente conhecer sobre ela. Não precisa seguir para conhecer, mas tente informações para você saber que eu gosto do bem, que eu temo a Deus e que eu prezo pelo bem-estar, pelo amor das pessoas, tanto quanto você na sua religião. Desde que você não aponte o dedo para o outro, você não vai estar fazendo mal. Desde que você tente enxergar o outro como o próximo, como uma pessoa querida, independente do que ela segue, e respeitar, nós vamos ser os melhores amigos do mundo. Então, portanto, não tema a minha religião. Tente saber dela. Tente saber da religião do próximo, para que você a respeite e o respeite. Principalmente para que você não transforme isso numa demonização. Você fica demonizando aquilo que você não conhece. Nós não trabalhamos com demônios porque são seres mitológicos que não têm a ver com os nossos dogmas religiosos, principalmente nós da Umbanda. Nós da Umbanda temos eu sempre cito, quando você quer saber da Umbanda, nós temos um hino. E o hino da Umbanda, ele já diz qual é os dogmas que a Umbanda vai seguir. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida, que a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Isso é um trechinho do nosso hino da Umbanda. E ele fala, neste hino, ele diz qual é a proposta da Umbanda. Existem pessoas que se apropriam do nome religioso para fazer algo como casas de feitiço e outros tipos, né, de adivinhações, deturpam a vidência, deturpam os oráculos e aí transforma o nome religioso em algo para se ganhar dinheiro, né? Se transforma num negócio. Então esse negócio financeiro não é religião. Não é de nenhuma religião. E todas as religiões são profanadas dessa forma. Eu já vi muita gente ganhando dinheiro em nome de religiões de todos os segmentos. Tá? Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos orixás, em nome de Exu, em nome de Buda, em nome de todo mundo, se transformar isso num comércio. Aí cabe a você o discernimento de você saber o que é certo e errado. Também não vamos ser bobinho, né? Se a pessoa pega e fala para você que é X, é tanto, é assim, vamos lá, né, gente? Não vamos cair em papo de aranha. Religião, ela vem para doutrinar você espiritualmente, religiosamente, o teu comportamento, a tua vida, como que é, te religar com o sagrado. Ela não é casa de loteria, ela não é para você arrumar marido, namorado, namorada, ela não é para nada disso. Religião é uma doutrina de vida que vai te conduzir, é um apoio, é como uma família, é um ensinamento. Você vai buscar muito mais ensinamentos. O que nós temos é que parar é de transformar a religião num circo de Solé e num lugar dos milagres, que a religião boa é a religião milagrosa, ou que te transforma, ou que faz algo aparecer do nada. Transformar a religião num ato de show de mágica. Mágica mesmo, de ilusionismo. Então nós temos que parar de procurar o ilusionismo nas religiões e sim procurar a doutrina pessoal, a doutrina humana nas religiões. A doutrina, se doutrinar, se conhecer como ser humano, se conhecer como ser vivente na terra, se religando com o sagrado do céu. E parar de querer ver coisas fantásticas acontecer, enlouquecedoras e coisas assim, senão você vai cair realmente no golpe de charlatões, grandes charlatões em nome das religiões. Isso em
todas as religiões existem os falsos profetas que vêm profetizando a sua vida, vêm para dizer que você tem que ganhar um carro zero importado, que você tem que ganhar muito dinheiro, te dar os números da Mega Sena, fazer você casar com o Brad Pitt ou com a Angelina Jolie, sabe? Te prometer 1000 rios e fundos, quando na verdade a religião não te promete nada disso. A religião é ensinamento, é religar-se com o sagrado, se religar consigo mesmo, se religar com a sua essência, com a tua luz da tua imortalidade, porque nós estamos de passagem nesta terra. Enquanto matéria, nós estamos aqui aprendendo, aqui sentindo as dores, sentindo os sabores, os amores, mas estamos em busca do nosso retorno ao plano espiritual, que é quando nós somos luz. A religião te serve para te religar com o sagrado, com o seu sagrado, com a tua luz eterna, a sua eternidade, como espírito que somos. Não é fantasia e muito menos show de ilusionismo. Seja criterioso ao escolher um sacerdote na sua vida, de qualquer segmento e qualquer religião. Então, não tema a religião do próximo. Tente entender o próximo. Tema, sim, as pessoas golpistas que usam o nome religioso apenas como moeda de troca na sua vida. E desconfie, principalmente dos falsos profetas milagrosos e que adoram fazer aquele circo acontecer. Desconfie de tanta ilusão na sua vida. Acorda e veja que tudo depende do seu esforço, do trabalho, da perseverança, de se conhecer, do autoconhecimento, da força, da batalha e da luz. Nada cai do céu a não ser chuva e avião quando dá defeito. O resto é palhaçada. Seja você de qualquer religião, primeiro, não seja bobo. Segundo, não faça da sua religião uma arma contra o próximo. O fato de eu ser um mandista não quer dizer que ao olhar para você, se eu não gostar de você, a hora que eu pisco você cai morto do outro lado. Nada vai acontecer. O fato de eu ser religioso, a minha religião, não é uma arma engatilhada para te abater. Nenhuma religião é capaz disso. Tudo isso que se faz é uma falácia ridícula de poder que cada um quer ter mais que o outro. Poder é o que corrompe o homem. Então, meus queridos, siga a sua religião à vontade, porque ela não é uma arma para abater o próximo, ok? Consciência, amor e respeito. E aí tá tudo certo. Todas as religiões vão estar certas, desde que você use esses princípios. Beijo no coração de vocês, até o próximo Palavra de Amigo com Gil Menich. Se você gostou, dá seu like, inscreve no canal, me segue nas redes sociais, Gil Menich Conde Basile. E eu tô aqui, direto do Santuário Nacional de Santa Sara Kali, dentro do Templo Escola de Umbanda e do Mini Museu dos Orixás, aqui. Esta parte é muito gostosa, muito interessante. Toda vez que você vem aqui no santuário visitar, você entra com a sua religião e sai com ela intacta. Sabe por quê? Porque ninguém aqui quer te converter a mudar da sua religião. Aqui a gente traz amor, devoção cada vez mais, ensinamentos e qualidade de vida. Você tem que procurar qualidade de vida. E Santa Sara é uma santa que está acima das religiões. Ela é a santa aclamada pelo povo. Então, ela acolhe você de qualquer religião. Assista também o vídeo A Lenda Proibida da História de Santa Sara Kali. Lá conta e você vai entender por que ela é tão benevolente nessa questão religiosa com as pessoas, ok? Tchau, tchau!